Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas, sabe? Deus quer falar ao seu coração, ao meu coração. E aí nós vamos conversar sobre um assunto que diz respeito à minha vida, à sua vida. Nós vamos conversar sobre um assunto que assusta o ser humano, mas está chegando logo, logo ali. Nós estamos no último dia de outubro, amanhã é dia 1º de novembro, depois no sábado, dia 2, que é dia de finados. E aí eu quero começar perguntando para você, imagine que se você soubesse qual é o dia da sua morte, qual seria a sua reação? Se você soubesse qual é o dia da sua morte, o que você faria? Imagine um pouquinho mais, se eu e você tivéssemos só uma semana de vida, 7 dias, o que você faria, o que eu faria da minha vida se tivesse unicamente 7 dias de vida? O que você faria? Nós vamos compreender um pouquinho sobre isso, sobre essas verdades da palavra de Deus, ao estudarmos agora a sua palavra, a Bíblia, para a gente poder refletir sobre esse que é um assunto que diz respeito à minha vida e à sua. Nós teremos que em algum momento ou outro enfrentar a morte. E como vai ser o nosso último dia? Qual vai ser a nossa atitude? Qual é a nossa postura diante de uma realidade tão cruel e dura que nós temos que enfrentar? Vamos então orar para que o Espírito Santo nos ilumine? Amado Deus, querido Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela esperança que temos no Senhor e na tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos, para que o Santo e Bom Espírito nos ilumine nesse instante, por Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, nós vamos então ler a palavra de Deus para entendermos o que ela tem para nos dizer. E isso é o que mais importa e que vale a pena para mim e para você. Está aqui o texto bíblico. Vamos começar então no capítulo 9 de Lucas, de Marcos, digo melhor, capítulo 9 de Marcos. Nós vamos ver Jesus então conversando com os discípulos e falando sobre isso. Jesus sabia o dia da sua morte, mas ele o enfrentou com coragem, com determinação. Por quê? Porque ele acreditava em algo muito maior, porque ele tinha certeza que era possível vencer a morte. E nós precisamos então ter essa convicção. Diz aqui o texto bíblico: e tendo partido dali, passava pela Galileia. Capítulo 9, verso 30. E tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia, ele queria só ensinar os discípulos algo muito importante, e dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E eles, contudo, não compreendia isso e temia interrogá-lo. Olha só, Jesus sabia e compreendia ainda a forma cruel que ele iria ser morto. Ele chama os discípulos para ensinar sobre isso, para que o que fosse acontecer, eles não sofressem tanto, eles estivessem preparados. Mas o discípulo não estava nessa mesma sintonia de Cristo. Ele estava pensando em outras coisas, que Jesus pudesse implantar um reino terrestre. Mas Jesus veio aqui para morrer, ressuscitar, voltar para o céu para salvar a mim e a você. A morte de Cristo é o maior presente, a ressurreição é a maior vitória para mim e para você. Então nós precisamos, Jesus aqui compreendia que seria entregue na mão dos homens, eles iriam matá-lo, mas ele também diz, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Mas os discípulos não interrogavam, não conversavam sobre isso, eles queriam fugir desse assunto. Mas nós não podemos fugir do assunto da morte, porque essa é uma realidade. Então eu e você precisamos compreender que em algum momento ou outro, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que enfrentar. Agora imagine se eu e você tivéssemos só uma semana de vida. E Jesus estava falando exatamente isso aqui, nessa perspectiva. Era uma semana que Jesus tinha que enfrentar agora esses desafios. E ele estava ali de forma ensinando os discípulos sobre esse assunto. E eu e você, será que estamos prontos para enfrentar a morte? Qual é a nossa postura se soubéssemos que só temos uma semana de vida? Mas eu estou dando uma semana, mas nem eu e você não
Não sabemos se vamos estar vivos amanhã, mas a gente age como se nunca fosse morrer. Essa é uma ilusão. Nós precisamos compreender que a morte está muito próxima de cada um de nós, então nós precisamos nos voltar para o Senhor da vida, aquele que pode nos ressuscitar. Porque Jesus tinha segurança, porque estava fazendo a vontade do Pai, sem cometer pecado, afastando-se do mal a cada dia, afastando-se do pecado, voltando-se para Deus, porque ele sabia que só unicamente Deus é que pode devolver a vida. E por isso ele estava enfrentando aqueles desafios com coragem. Então eu e você, ao compreender que a morte é uma realidade, mas que eu e você podemos morrer hoje, amanhã podemos estar mortos, mas eu estou dando uma semana, então eu e você precisamos voltarmos para aquele que é a vida. Você tem se voltado para Deus, compreendendo que Ele é a vida e só Ele pode nos dar a certeza de uma vida eterna? E aí conta-se uma história que um jovem, um garoto, um jovem ali de uns 15 anos, chegou para um rabino e perguntou: rabino, qual é o melhor dia que eu tenho para aceitar a Deus? O rabino então, muito sábio, disse: jovem, o melhor dia que você tem para aceitar a Deus é um dia antes da sua morte. O jovem também, inteligente, parou e disse: rabino, o problema é que eu não sei qual é o dia da minha morte. Então o rabino foi e disse: então, meu jovem, você precisa aceitar a Deus todos os dias. Então, se eu e você não sabemos o dia da nossa morte, pode ser hoje, o último dia, o que eu e você precisamos fazer é aceitar a Deus a cada dia. Cada dia nós precisamos fazer um concerto com Deus, entregar a nossa vida a Ele, porque a morte pode ser uma realidade para mim, para você, hoje. Será que você entende isso? Imagine, eu dei só uma semana. Qual seria a sua postura? Será que você soubesse que você só tem uma semana de vida aqui nessa terra, você se voltaria completamente para Deus? Faria sempre o bem às pessoas, principalmente aos seus familiares? Seria sempre cortês, amável, dedicado? Por quê? Porque você sabe que você só tem uma semana. Nós precisamos pensar nisso e valorizar muito aquilo que é importante. E o mais importante é Deus, é um relacionamento com Ele. Sabe por quê? Porque se aquilo que eu faço não é eterno, aquilo que eu faço é eternamente inútil. O que você está fazendo da sua vida? A morte pode chegar a você e a mim hoje. Então nós precisamos priorizar uma relação com Deus. E nós precisamos, vamos para um outro personagem agora que compreendia muito bem isso, o apóstolo Paulo. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, veja só, para a gente poder compreender que Paulo tinha essa perspectiva e ele então tomou a decisão certa de fazer aquilo que é a vontade de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim, quanto a mim, Paulo compreendia, quanto a mim, estou sendo já oferecido como libação. O tempo da minha partida chegou, ou seja, a morte chegou. Vou ser morto por Nero, o imperador romano. Aí ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Aqui está o segredo para mim e para você. Eu e você precisamos ter essa compreensão. Paulo estava muito claro. Ele sabia que o tempo da partida dele era chegado, ia morrer. E ele morreu em seguida. Mas ele disse: olha, eu completei a carreira, guardei a fé. É isso que eu preciso compreender. Que eu e você podemos chegar ao fim hoje ou amanhã. A morte pode chegar. Mas agora você tem feito um relacionamento com Cristo? Cristo é tudo para você poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, como Paulo. O tempo da minha partida chegou. Mas, aí ele diz agora: mas a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, na sua vida. Mas não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Você já ama a vida de Jesus? É a sua perspectiva de vida? É o seu ideal? Agora, você só vai amar uma coisa que você conhece. Se você então não conhece ainda sobre a vinda de Jesus, como é que você vai amar? Então busque um relacionamento com Jesus, faça de Jesus a sua prioridade, porque a morte pode ser uma realidade para mim e para você hoje. E se a morte chegar à sua vida hoje, como você está? Como está o seu relacionamento com Cristo? Eu e você precisamos pensar isso, e eu estou aqui para te alertar. Deus está trazendo essa mensagem para você, para que você perceba. Sabe, nós vivemos numa hipnose por conta do pecado e a gente acha que a gente nunca vai morrer. É uma mentira. A morte é uma realidade para todo ser humano.
Por isso eu também sei que a Bíblia tem razão, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. Por isso, como resultado do pagamento de sermos pecadores, é a morte. Essa é uma realidade, mas nós temos a certeza da vida, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se eu e você sabemos que a vida, a ressurreição é uma realidade unicamente por meio de Jesus, porque Ele é a vida, então eu preciso me agarrar à vida que é Jesus, para viver cada dia do lado dele nessa perspectiva, porque se a morte chegar, eu vou estar certo de que a ressurreição será uma realidade por meio da graça de Cristo. Que Deus te abençoe, que você se entregue a Cristo hoje, sabendo que a morte é uma realidade, mas que em Cristo também nós temos a certeza da ressurreição e da vida eterna. Vamos orar nesse instante. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar completamente a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.